E aí, turminha, tudo bom? Então, hoje nós vamos finalizar o nosso Pigli e nós vamos fazer o cenário dele. Ó, eu fiz um cenário bem simplesinho, bem basiquinho, muito fácil. É realmente para quem tá começando. E aí, não precisa nem desenhar. Aos pouquinhos a gente vai definindo o nosso cenário. Vamos fazer só um esboço. Essa folha aqui, eu usei ele na vertical, né? E aqui eu fiz o desenho na horizontal. Então, para fazer a parte do fundo, eu nem vou fazer muita... Eu nem vou usar muito recurso aqui, ó. Eu vou só limitar aqui, uma lateral aqui, mais ou menos por aqui, a própria folha aqui, ó. Ui! Fiz aqui, só pra gente ter uma noção aqui do fundo. Posso fazer um pouquinho mais pra cima aqui. E aqui eu peguei mais ou menos na altura, um pouquinho abaixo da mãozinha dele. Ó, posso fazer a lápis mesmo. Essa parte de trás aqui, eu usei pra fazer uma moitazinha aqui. E a nuvem ficou um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Bem clarinho, não precisa demarcar muito. Só pra gente ter uma ideia. Eu não vou fazer com força com o lápis, porque senão fica muito marcado na hora da gente colorir. Ele vai ficar um sulco no papel, vai ficar um risco. Então, eu vou deixar ele... Mas só para vocês terem uma ideia... Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Ixi, tá pegando uma sombra aí. Olha só, fiz um risco aqui, né? Abaixo do pezinho dele. Fiz um aqui. Aqui, vou pegar aqui, ó. Um pouquinho abaixo da cintura. Fiz uma linha. Aqui eu fiz um outro risco, só para dar uma ideia da moita que tem aqui, do matinho. E aqui eu fiz, ó, outro risquinho, só para dar ideia da nuvem. E delimitei aqui dos lados. Não vou fazer com força, que é para não comprometer o papel, não ficar muito marcado quando eu for passar o lápis de cor. Então, vamos começar pela parte de baixo. Vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu usei alguns tons de verde. Do lado de cá, um fundo azul. E aqui umas nuvenzinhas com azul e cinza. Eu acho que até ficaria melhor se pusesse uma moitazinha verde aqui. Mas por que tanto verde, Najá? Porque como o rosa é o derivado do vermelho, né? Que na teoria, quer dizer, na teoria não, na prática, o rosa é a mistura do vermelho com o branco. O verde é o complementar direto, ou seja, dentro do círculo cromático, é ele que está do outro lado do círculo. Então, os dois se complementam e criam um contraste. Um chama atenção para o outro. E como aqui eu quero, para vocês entenderem o que eu estou falando, deixa eu mostrar aqui para vocês esse círculo cromático que eu criei para a aula sobre teoria das cores, cores quentes e cores frias. Então, se vocês observarem aqui, eu geralmente costumo usar assim. Aqui a parte... Não tem parte de cima e parte de baixo, mas para ficar mais fácil para a gente se localizar, eu tenho aqui o magenta. As cores primárias, o amarelo, o azul e o magenta. Ah, Najá, eu aprendi na escola que é vermelho. É, mas não é vermelho, é magenta, tá? Depois assiste lá a aula que eu vou deixar no card aí, como criar
o círculo cromático, que você vai entender porque que eu tô falando que é magenta. E esse aqui que parece o vermelho, tá? Esse aqui já é o alaranjado. Aqui é o vermelho alaranjado, que pende mais para o vermelho, né? E aqui nós temos o amarelo alaranjado. Então, se você olhar aqui, a complementar direta, ou seja, a cor que está do outro lado do magenta, é o verde. Então, são as cores que se complementam, elas são opostas, mas quando eu uso uma numa determinada quantidade maior, eu quero dar mais destaque para ela, eu coloco os tons de vermelho ou magenta direto para ressaltar o verde. Eu faço a mesma coisa com a cor contrária. No caso aqui, o magenta, eu vou usar ele numa quantidade maior, então eu vou colocar um pouco do verde para que ele dê destaque para o magenta. E é o que eu vou fazer aqui. Vocês podem observar que destacou bem o cor-de-rosa, porque quase tudo em volta dele está verde. Eu vou colocar um pouquinho mais no outro desenho aqui. Eu acho que eu vou fazer uma moitazinha aqui, ó, verdezinha também, para dar esse contraste aí e destacar mais o pigli. Então, vamos começar? Primeiro eu vou fazer uma base verde do gramado. Ó, nós vamos usar os tons de verde, os azuis e o cinza. Na caixa de 12 cores, nós temos os verdes, né? Então, quem tem uma caixinha de 12 cores, dá para fazer de boa, sem o menor problema. Agora, se você quiser ter mais tons e você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista. Tá no card aí também, ó. Aí na parte de cima do lado esquerdo do vídeo, você vai ver o card da aula que eu você vai ver o card da aula que eu fiz falando como você criar 36 cores com lápis de cor a partir de 5 cores, que são as 3 cores primárias e as 2 cores neutras, o preto e o branco. Então, caso você só disponha no momento de uma caixinha básica de 12 cores, isso não é problema. Você pode ir lá, assista a aula e veja como criar um monte de cores legais a partir só dessas cores que você tem, tá bom? Não se aperta, não. Então, vamos criar primeiro a parte de baixo aí do piso. Eu vou usar, e eu já falei numa outra aula, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu vou usar essa caixinha aqui de lápis de cor da marca Cis. Eu me surpreendi com essa caixinha quando eu fui comprar, porque eu comprei uma bem simplesinha, não cheguei a pagar R$ 5 nessa caixinha aqui, porque eu já tinha a caixa, eu tenho, né? A caixa de 48 cores da Faber-Castell, 36 cores da Faber-Castell, tem o aquarelável, mas eu queria poder trabalhar com o que a maioria geralmente tem em casa quando está começando. Ou você vai usurpar os lápis de cor do seu primo, filho, sobrinho, né? Que tem geralmente, que está lá na fase escolar, tem uma caixinha de lápis de cor e geralmente é essa basiquinha aqui. Ou você, mas eu vou comprar, não precisa comprar, tá? Se você está começando e ainda não conhece, não sabe muito bem o que você quer e até onde você quer chegar, você pode usar o básico. E aí eu falei, não, eu vou comprar alguma coisa que seja acessível para a maioria, porque a maioria, se tiver em casa, é uma caixinha de 12 cores. E só usei as 5. Por que eu tô falando dessa caixinha aqui? Porque além dela ser bem em conta, os lápis são muito macios e são muito gostosos de usar, é muito fácil de usar, desliza bem no papel e você consegue um efeito muito legal. Então, recomendo, tá? Fica aí a dica. Ai, Najá, mas eu só tenho da Léo e Léo, eu tenho da Acrylex, eu tenho... Usa o que você tem. Se você não tiver e for numa papelaria próximo da sua casa, se você vir essa marca, pelo fato dela ser baratinha, não é que ela
seja boa. Ela é ótima, adorei. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro o mais clarinho, o verde mais clarinho, e vamos fazer a parte do gramado. Eu vou segurar bem mais perto do final do lápis, para a mão ficar bem suave, para o peso ficar bem levinho e conseguir pintar sem forçar muito, porque eu quero só um fundo suave para o meu gramado, que depois eu vou fazer as graminhas ali. Então, a gente pode caprichar aqui. Em alguns momentos, se eu acelerar o vídeo, é porque a gente tá fazendo uma coisa básica e não preciso ficar muito tempo para vocês não ficarem entediados aí. Aí eu dou uma acelerada no vídeo. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer toda a base do gramado aqui, pintando com cuidado, preenchendo bem. E vamos seguindo em frente. Então, vamos lá. Vou dar uma acelerada no vídeo aí, para mostrar, pintando aqui o fundo. Vocês têm que ter paciência também. Se vocês forem fazer essa pintura agora, ou se vocês forem assistir a aula e fazer depois, dá uma parada no vídeo, faz a sua pintura, que isso aqui foi para fazer o fundo, né? A base do nosso gramado, para depois não ficar nenhum pontinho branco, só por isso, tá? Porque nós vamos encher de folhinhas, fazer os tracinhos aí com o lápis. E aí, nós vamos preencher esse fundo aqui. Dá para vocês perceberem que ficou bem suave, bem fraquinho, né? Só mesmo para preencher o fundo. E lembrando, pessoal, todos os vídeos que eu estou comentando com vocês aí, que eu tenho no canal, esse de criar 36 cores a partir de 5 lápis de cor, sobre círculo cromático, como montar o círculo cromático para você entender mais sobre cores. Todos eles têm o link na descrição do vídeo. Depois você vai lá, procura o que você acha. Não precisa se preocupar em procurar agora não. Termina aqui primeiro. Ótimo. Vamos então começar a pintar. E nós vamos fazer as graminhas. Nós vamos começar a passar o lápis aqui para fazer as graminhas. É você tentando cobrir as várias áreas aqui. Aí você pode pôr um pouco mais de força, mais força na base, né? Quando você vai começar, pressiona um pouco mais e depois alivia o peso da mão. E aí você vai criando
Ó, várias folhinhas da grama. Então, você vai criando as graminhas aqui. E vamos preencher toda essa área que nós pintamos de verde, nós vamos preencher com essas graminhas aqui. Então, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou preenchendo e vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito extenso. Enquanto vocês fazem, enquanto eu faço aqui, ou depois vocês fazendo, pode pausar o vídeo aí, fazer a parte de vocês e depois dar continuidade. Vamos colocar alguns mais destacados aqui para não ficar muito, né, chapado a pintura aqui, para dar a impressão de que realmente há uma diferença aqui na textura, né? Umas são mais escurinhas, outras são mais finas, outras são mais largas, todas indo para cima, mas não necessariamente iguais em direção. Para dar uma, não ficar tudo igualzinho, né? Fica parecendo um tapetinho felpudo aí. Vamos continuar para terminar. Se aqui passar um pouquinho por cima, não tem problema. Por quê? Ele está pisando na grama, então é normal que algumas graminhas fiquem aparecendo, que o pezinho dele esteja ali no meio, que as graminhas fiquem aparecendo no pé. Mesma coisa você colocar o pé no tapete felpudo, não vai ficar tudo achatadinho. Algumas vão ficar em volta do seu pé, contornando o seu pé. E assim acontece com a grama, principalmente se a grama está um pouquinho mais alta. O mesmo não acontece aqui na parte do corpo. Lembrando que ele está pisando na grama, mas essa parte está no alto. Então, quando chegar aqui, você toma cuidado para o verde não passar sobre essa área do corpo, nem das perninhas. Na próxima sola do pé, tudo bem, né? Mas aqui mais para cima, não pode, porque ele não está deitado na grama, ele está de pé. E vamos continuar. Gente, lembrando que isso aqui não é só para criança não, tá? Para adulto também, isso aqui é uma terapia. Pronto, essa parte nós já fizemos. Agora vamos pegar o lápis mais escuro e eu vou fazer a sombra embaixo do pezinho dele. É a sombra do corpo dele, lembrando que a luz ela tá vindo daqui, nessa direção.
Então, a sombra vai ficar maior desse lado, menor do lado de cá. Mas vou fazer uns matinhos mais escurinhos aqui. Para dar um destaquezinho aqui. Ficou muito chapado esse gramado aqui, né? Vou pôr alguns pontos de um verde um pouco mais alegre aqui no meio, para dar uma misturada aqui. Aí eu não vou colocar ele tão igualzinho, igual eu coloquei o outro. Bem juntinho, vou espalhar ele um pouco mais para dar esse contraste aqui. Eu vou usar um outro tom de verde para dar uma escurecida aqui. Esse aqui não mudou muita coisa, não. Vou pegar da outra caixa. Agora sim. Ah, já, mas eu não tenho, porque eu estou usando uma caixa de 12 cores. Tudo bem, vocês podem pegar para dar uma escurecida, dar uma disfarçadinha aí. Vocês podem pegar até um marrom. Eu vou usar ele aqui um pouquinho, só para vocês verem como fica. Não, tem uma escurecidinha aí. Tá muito certinho. Vou espalhar ele um pouquinho mais para cá. Olha só, você pode usar o marrom até perto do pezinho dele aqui, ó, que seria mais escuro, ou mais embaixo dele aqui, para dar um tom mais escuro. Ele já não tá mais escurecendo tanto, porque foi aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Chega uma hora que você vai pintando tanto em cima do papel que ele já fica com a fibra toda achatada e você não consegue mais colocar pigmento nele. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu já não consigo mais colocar. Eu passo o lápis e ele simplesmente não segura. Mas dá uma impressão de que ele tá mais escurinho aqui embaixo dele, né? Tem uma certa sombra ali. A gente pode até espalhar um pouquinho. Perto do pezinho. Aqui mais embaixo. Ou se você quiser criar um contraste,
como eu falei para vocês, o vermelho, no caso o magenta, né? Mas a gente não vai usar o magenta. Os tons de vermelho são complementares do verde. Quando você passa o vermelho, por exemplo, por cima do verde, você escurece a cor, como se fosse uma sombra. Então a gente pode usar ele aqui, ó, ele dá uma escurecida e nem parece que você está usando aí um vermelho. Ó, usar num cantinho aqui. Parece mais, olhando depois, parece até um marronzinho, né? Então tem um marrom ali. Posso colocar umas folhinhas aqui. Ai, na mas é um gramado? É, mas vai que a folha está meio queimadinha, né? De sol, deu uma escurecida. Ele dá um contrastezinho aqui, ó. Agora nós vamos pegar, vamos fazer esse arbusto aqui atrás dele. Neste daqui, aqui já é o céu, mas eu achei que não ficou muito legal. Então, neste que nós vamos pintar agora, eu coloquei um espacinho aqui, além deste, para fazer os arbustos. Então, vamos pegar um verde mais forte um pouquinho. Se você falar assim, ah, mas na minha caixa não tem problema. Usa o verde, esse aqui da caixa de 12 cores, usa o verde que você tiver e dá uma forçadinha um pouquinho mais, não muito, tá, gente? Que nós vamos precisar passar o verde escuro por cima. Se ele tiver muito forte, a gente não consegue, porque a folha fica saturada com o pigmento, né? Então, para quem não viu a aula passada, o que eu comentei com vocês? A folha de papel, ela é feita de fibras, uma camada de fibras sobre a outra, são muito finas, tanto que a folha de papel, a espessura dela é fininha. Quanto mais fibra, num espaço menor, ela vai ficando mais grossa, por isso a gente tem o papel canson, cartolina, papelão e assim por diante, tá? Mas no nosso caso aqui, usando uma que parece, é um pouquinho mais grossa só que o sulfite, conforme você vai passando o lápis em cima, você vai achatando essas fibras. Se você passar com muita força, por isso que a gente no desenho trabalha em camadas. Você passa uma camada mais clarinha, depois outra, depois outra. Você não pinta forte logo de primeira, para você conseguir alcançar o tom que você quer. Se você passar o lápis com muita força, deixar muito forte a cor logo de início, depois, quando você tiver que passar outra cor, você não consegue, porque o papel já está saturado, ele não segura mais o pigmento do lápis. Então, nós vamos passar aqui fraquinho. Tá ficando mais escuro porque ele é uma cor mais escura que esse daqui. Então, vamos usar essa cor que eu usei aqui. Para quem não estiver com outras cores, não ter muita dificuldade. Ele é um pouquinho mais clarinho, olha lá.
A parte que está mais próximo ao chão fica mais escuro, porque recebe menos luz. A parte de cima, mais próxima, né? Onde a incidência de luz é maior, fica mais claro. Então, nós podemos dar uma escurecida aqui na parte de baixo. Suavizando conforme vai subindo, para ele ir mesclando com a cor de cima, criando essa intercalando não é o termo correto, né? Ele mesclando mesmo, criando um degradê, isso, criando um degradê do mais escuro para o mais claro. Eu posso até pegar um cantinho aqui, fazer uma misturinha. Ele não tem que ser certinho, porque é uma moita. Então, ele é todo irregular mesmo. E aqui eu posso, continuo. Cuidado só para não pintar em cima do desenho, que aqui a gente não quer, né, que ele fique borrado. Então, a gente vai fazer uma misturinha aqui, ó. Vai criando um degradê do mais escuro para o mais claro. Ele vai subir um pouquinho nesse aqui, tá? Mas por conta da incidência de luz mesmo, faz de conta que essa parte que está mais escura, onde está pegando menos luz, que é a parte de baixo do arbusto. E a parte de cima, tá pegando mais luz, e é o que vai dar volume, né? Nessa moita aqui. Se você estiver com a caixinha de 12 cores, ou você pode usar um marrom. Eu já vou mostrar onde você vai usar aqui. Você pode passar um marrom aqui, ó, bem no cantinho. Ele dá uma leve escurecida aqui, ele já não tá mais segurando as cores, que já tá bem carregado aqui de pigmento. Mas a gente pode tentar um pouquinho, ó. Dá uma escurecida nesse cantinho aqui. E se alguém falar assim, ai, Najai, se eu usar o preto, vai ficar muito carregado, muito, o contraste fica muito grande. Não vai ficar legal. Ah, mas eu quero, então usa. Você vai ver que não vai dar um destaque tão legal quanto o marrom. Mas deu um volumezinho ali. Você pode até pegar, vamos voltar lá pro verde escuro. Fazer umas graminhas assim, ó, aqui perto. Porque se ele tá mais próximo do pezinho do arbusto, ele também não tá pegando muita luz. Ele pode estar um pouquinho mais escuro também. Dá um destaquezinho ali, ó. Cuidado, né? Quando passar pertinho aqui, para não passar pela linha e
borrar o seu desenho. Eu tô marcando aqui porque eu realmente quero dar a impressão que tem níveis diferentes do arbusto. Tem um mais baixinho aqui e o outro de uma cor um pouco mais escurinha atrás, escurinha na parte de baixo aqui. Em cima nós vamos colocar uma cor mais clarinha. Olha só, o simples fato de mudar a cor, um pouquinho o tom, já dá um certo contraste aqui, ó. Aí eu vou usar ele mais um pouquinho aqui. Aqui em cima a gente já deixa ele mais clarinho. E agora aqui na parte de baixo, bem pertinho aqui, ó, a gente pode pôr um verde um pouquinho mais escuro. Para dar essa sensação de volume, de distância aqui, ó. Que a parte de baixo não pega muita claridade. O outro arbusto está na frente, então tampa um pouquinho da entrada da luz do sol. Um destaque aqui embaixo, a parte mais escura do arbusto, que a gente já falou, onde não pega muita luz. Vou usar um verde mais escurinho ali um pouquinho. Esse verde não vai dar a cor que eu quero, não.
Então, vamos voltar para o nosso sombreamento, finalizar o cantinho aqui. Agora, eu estou usando um lápis aquarelável. Você pode passar por cima do lápis comum. Ele agrega bem aqui o pigmento em cima do outro, não tem problema. Só se você já tiver forçado muito o lápis, que aí ele não fica legal, né? Que aí você já deixou muito pigmento em cima da folha, ela já tá muito amassada, a fibra da folha já tá muito amassada, aí você não consegue cobrir mais do que aquilo que você já fez. Por isso que o importante no desenho, na pintura a lápis, é você entender que você tem que ir fazendo a pintura camada por camada. E não pintar tudo grossão, logo de uma vez, escurão, para ficar uma cor forte, bonita. Porque depois você quer dar uma nuancezinha, um reflexo, uma sombra, escurecer um pouquinho. E aí você não pode, porque você já passou aquela cor muito forte, já amassou muito a fibra do papel e ele não vai mais segurar o pigmento. E aí você não consegue fazer outra cor pegar por cima daquele que já está lá. Então é sempre levinho, levinho, até chegar no tom que você quer. Ali eu vou passar um verde escuro, colocar aqui perto dele um pouquinho mais, para dar um verde mais escurinho. E eu não gostei muito da arte final daquele outro que eu tô usando como referência. Então, a gente ainda vai usar um pouco da caneta para fazer a arte final dessas moitas aqui. Eu acho que vai ficar legal. Então, deixa a caneta de jeito aí que a gente ainda vai usar mais um pouquinho. Isso aqui para dar uma ilusão de sombra ali. Tem uma moita na frente da outra. E aqui vai. E se eu não tiver... Se eu for adiantar aqui um pouquinho, eu vou colocar o vídeo numa velocidade um pouco maior, tá, gente? Enquanto eu faço uns sombreamentos aqui, sem necessidade de explicação, né? Vocês já viram como a gente pode usar aqui, passar o lápis. Só para dar uma adiantada no vídeo, tá bom? Porque a gente ainda tem o céu, né? Temos o céu para pintar. O céu é o limite. Piadinha besta. Vamos lá. Aqui, escurecer um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Vamos deixar muito regular. Aqui um pouquinho. Mato não tem a cor igualzinha por inteiro, homogênea, como se diz, né? A cor não é por inteiro homogênea. Se você observar uma árvore, você vai ver que ela tem vários nuances da cor verde. As folhas de cima, que estão mais expostas ao sol, são mais claras. Embaixo das folhas é mais escuro. Em alguns lugares ela tem até um reflexo mais dourado, porque ela está pegando mais luz do sol. Se é um dia nublado, ela fica por inteiro quase da mesma cor, que não tem luz. Quer dizer, tem a luz do ambiente, mas naquela luz do sol que ilumina muito. E aí aqui tem uns matinhos, que eu fiz uns matinhos aqui, para não aparecer muito a divisa aqui, né? Não ficar muito visível aqui. Depois a gente vai fazer um acabamento ali com a caneta. Então não vai ficar tão visível assim. Você pode pôr uns matinhos aqui mais escurinhos para dar uma disfarçada. Aqui também, uns matinhos para disfarçar. Para não ficar essa linha retinha, porque na verdade no matinho não fica assim, né? No gramado, ele não tem essa linha retinha assim. Só se você olhar muito de longe, um dia que tenham cortado o gramado, parece que tá bem retinho, mas se você chegar perto,
Ele não é assim, né? Um matinho cresce mais, outro matinho cresce um pouquinho menos. E a gente vai espalhando ali. E aqui no meio desses aqui também tem uns... A gente passou uns vermelhinhos aqui, né? Para dar a impressão de que escureceu um pouco. E aí vai aqui. Aqui também um pouquinho. Também tem uns vermelhinhos aqui. Lembrando que... Por que eu passei vermelho? O vermelho é a complementar direta do verde, ou seja, ele é a cor oposta. Na verdade é o magenta, né? Mas os tons avermelhados estão do lado oposto do círculo cromático, ao, né? Do outro lado do verde, contraponto, né? E aí você pode usar o vermelho sobre o verde, até para escurecer o verde. Ao invés de você usar um marrom, preto nessas cores de natureza, só se for um desenho assim que é para parecer uma cor muito carregada, um ambiente muito pesado, mas como aqui é natureza, é desenho infantil, a gente não quer dar, né, essa impressão de ambiente carregado. Pode deixar assim um pouco mais bagunçadinho, porque a gente vai fazer uns risquinhos aí na hora da arte final. Vamos pegar um verde claro, que a gente estava usando antes. Fazer essa, para intercalar entre os dois aqui, né? O verde mais clarinho e esse verde mais escuro. Cobrir um pouquinho mais, misturar um pouquinho. Gente, esse vídeo aqui, eu sei que tá bem simplesinho, mas é para quem tá começando, tá? Tem muito conteúdo bom aí no YouTube, de desenhos coloridos a lápis bem mais avançado, trabalhos muito legais. Mas esse aqui é realmente para quem está começando a descobrir como segurar um lápis de cor, como apontar, se vai gostar ou não. Então ainda também não quer fazer muito investimento, não sei se eu vou curtir, vai que eu não gosto, né? Então somos dois, porque eu também estou descobrindo agora que pintar com lápis de cor é legal. Eu já dei aula presencial há muitos anos, mas o foco era outro, o foco era pintura. E antes de chegar na pintura, eu passava pelo lápis de cor para as crianças aprenderem a trabalhar com as cores. Então eles usavam lápis de cor, mas não era uma coisa assim com a qual eu me especializei. Então estamos descobrindo juntos. Mas faz parte porque, para quem não viu a aula anterior, e eu deixei o link aí, né, na descrição do vídeo, de como foi criado o Pigli, por que que ele foi criado, por que que a gente está agora pintando ele. Porque foi uma aula sobre fundamentos do desenho. Então a aula era sobre desenho. E sendo sobre desenho, no final da aula, explicando algumas coisas, eu mereço. Então, explicando sobre algumas coisas de fundamentos do desenho, eu fiz o Pigli no final da aula. Aí tá aí na descrição do vídeo, no card, para vocês, quem quiser ver depois. Então, é por isso que nós estamos trabalhando ele, já que a aula, na verdade, era sobre desenho e não sobre pintura. Mas eu achei que valia a pena passar essa aula aqui para vocês, para quem quiser já começar a aprender a desenhar, começar a arriscar fazer os seus primeiros desenhos e não vai deixar o coitado do desenho lá, né? Só preto e branco, tadinho, só no grafite. Quer pintar? Tem lá seu personagem favorito? Ou tá começando agora, tá começando a fazer risco aí pro seu pano de prato,
risco para pintura, seja lá para o que for. Aí você quer pintar, aprender a usar as cores, então bora lá, vamos pintar, vamos saber como trabalhar com este material, que é o lápis de cor. Então vamos pôr um pouquinho de cor na vida aí, né? Aprendemos a desenhar o Pigli e agora estamos finalizando ele, terminando de pintar. Se vocês estiverem achando meio estranho o jeito que eu seguro o lápis de cor, é porque eu tenho esse hábito, tá? De segurar assim que fica mais leve. Mas se você é daquele que segura assim, só evita segurar assim, com muita força, para não pôr muita pressão na ponta do lápis. Segura um pouquinho mais longe, para ficar mais levinho, para você poder controlar mais o peso da mão e não fazer muita pressão, não colocar muita força, para não deixar assim muito escurão logo de primeira, para você conseguir ir controlando a cor que você quer deixar. E eu quero deixar ele ali em cima mais clarinho, então por isso eu tô dando uma suavizada aqui. Talvez depois eu até use um branco. E se você ainda não entende muito de lápis de cor, e eu tô falando para você que use um branco, o branco dentro da caixa de lápis de cor, ele serve como um misturador. Se você passar um branco aqui, vamos combinar que ele não vai fazer muito efeito não, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar os pigmentos que estão no papel, esfregar um pouco mais e misturar as cores e vai fazer ficar num tom mais suave, mais incorporadas as cores aí. Então dá essa impressão de que os tons estão mais misturadinhos assim, né? Mais suaves mesmo, tá? Depois eu passo um branco ali pra gente ver como é que fica. Passo até no Pigli. Pra quem não tá acostumado com lápis de cor branco, pra ver como é que fica. Tudo bem? São bonitinhas, agradáveis. Então eu vou usar e se precisar depois, eu vou usar para fazer a base. Se precisar depois para dar uma mudada nos cantinhos, nas cores, aí eu pego um aquarelável, mas por enquanto vai ser esse aqui. E também vou dar uma acelerada no vídeo aí, tá? Vai fazendo bem fraquinho, que depois a gente vai dar uma incorporada nessa cor azul aí do céu. Eu acho que eu vou pôr um mais clarinho. Vou pegar um mais clarinho ali. Esse eu acho que já tá escuro pro que eu quero. Mas aqui nessa parte de baixo, eu vou deixar mais escurinho, nesse tom de azul aqui. E mais pra cima, mais perto das nuvens, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Então, vou pintando aqui, tentando cobrir todos os espaços em brancos.
Agora eu vou mudar de cor. Vou pegar um outro azul. Aí eu deixei ele um pouquinho mais... Diminuir um pouco a claridade aí da luz que eu tô usando para aparecer um pouquinho melhor o azul aqui. Dar uma enfatizada um pouco mais no azul. Que o que eu estou vendo aqui no papel é diferente do que vocês estão vendo na tela. Para quem achar a ponta do meu lápis um pouquinho estranha, tá? Eu sou das antigas que não aponta algumas vezes, às vezes por preguiça mesmo, que não aponta o lápis de cor ou os lápis de desenho só quando exige muito detalhamento, não aponto com apontador. Eu ainda, como eu sou meio jurássica, eu uso estilete. E presta atenção, criançada, não tô falando para vocês usarem estilete não, tá? Usa apontador. Eu uso, e já cortei muito o dedo por conta disso. Arde muito, então não usa não. Mas, pro meu trabalho, apontar com estilete fica melhor. Mas para quem tá começando e não tem prática, usa apontador, tá? É que vocês podem olhar aqui para a ponta do lápis e falar assim, nossa, mas essa ponta do lápis tá grosseira, tá diferente, né? Por que que tá assim? Ah, o meu não fica assim, porque você tá usando apontador. E quando tem umas áreas muito grandes assim, eu prefiro que a ponta do lápis esteja mais gordinha, com mais espaço para passar na folha. Mas é tudo uma questão de preferência, tá? Então, quem não está acostumado, continua aí usando seu apontador, nada de inventar, de cortar, muito menos com faca, tá? Que além de você estragar o lápis, ainda corre o sério risco de cortar o dedo, ainda vai falar assim, foi a Inajá que ensinou. Depois eu faço um vídeo, eu vou fazer um vídeo depois ensinando como apontar corretamente um lápis com estilete. Tem até o jeitinho certo para segurar. Falei, né, já tem o jeitinho certo, mas você já cortou o dedo. Pois é, mas sabe na pressa? Que você não está prestando atenção no que você está fazendo? Você está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, apontando o lápis, atendendo o aluno, olhando para o lado, vendo o desenho. E dali a pouco o seu dedo já era. Não que corta o dedo fora, mas faz um cortezinho e dói porque a lâmina do estilete é muito fina. Igual antigamente quando a gente cortava o dedo com gilete. Quem não viveu nos anos 80, 70 não sabe o que é isso. A dor. O corte não aparece e quando aparece já o estrago já foi feito. Então, não façam isso, tá? Mas a ponta tá grossa por conta disso, porque eu usei estilete, não usei o apontador. Mas você vai lá e usa o seu apontadorzinho bonitinho até você pegar todas as manhas aí e até você descobrir se você quer mesmo continuar pintando com lápis de cor, se essa é a sua praia, ou se foi só um teste e você quer partir para tinta, tinta acrílica, tinta óleo, tinta guache. Eu fiz aí um vídeo, tá aí no card para vocês verem, sobre ensinando a misturar as cores com tinta guache também, como criar 36 cores a partir de 5 cores. Tem esse vídeo com lápis de cor e tem a mesma técnica de mistura de cores, porque o material é diferente, né? Tem a mesma técnica de mistura de cores, mas com guache. Quem aprende com guache aprende com qualquer tinta, tá?
Ai, Najá, mas eu não tenho guache, eu tenho tinta para tecido. Sem problema, pega a tinta para tecido das cores primárias e você pode pegar uma folha de papel e fazer a mistura que está lá e aprender para você nunca mais ficar refém de ter que comprar 25 cores para fazer uma pintura. Você mesmo vai criar as cores usando a técnica correta da mistura de cores dentro do círculo cromático. Aí resolve o problema. Eu acho um absurdo quem vai começar um curso. Eu sou revoltadíssima com isso, gente, por isso que eu tô falando. Vai começar um curso e a professora passa uma lista de trocentas cores que tem que comprar para poder fazer uma pintura no pano de prato. Aquilo é de moer o fígado. Eu fico injuriadíssima com isso. Meus alunos, eles não levavam tinta porque era o curso da prefeitura, né? Mas com o que a prefeitura fornecia de tinta para gente, foram só as cores primárias. A gente criava todas as outras cores. Então, pessoal, não tem necessidade de vocês comprarem aquela coleção inteira de cores de tinta para tecido. Assiste o vídeo lá, é uma aula bem completa. Assista o vídeo. Se você usa tintas e você vai aprender a fazer a mistura de cores da forma correta e vai ficar livre de ter que passar por isso. Ah, compra o sépia, compra vermelho, compra marrom terra, ciano. Aff, é legal comprar. A gente que gosta de trabalhar com artesanato, eu tenho uma caixa aí de tinta a óleo. Ah, toda vez que eu saio e eu sou atrapalhada, sabe, gente? Vocês vão perceber isso nos próximos vídeos, com certeza. Eu gosto de uma coisa, eu vejo se eu posso, eu compro. Mas eu esqueço que numa outra ocasião eu vi também já comprei. Então eu tenho dentro da minha caixa de tinta 3 cores iguais do roxo, 2 cores iguais do amarelo e por aí vai. Bom, perder tinta não perde, porque a tinta não estraga. Se você guarda direitinho, tampadinho, bem vedado, tinta, óleo dá para a vida inteira. Eu também tenho tinta acrílica aí com mais de 10 anos, está firme e forte. Mas aí eu chego e descubro que eu comprei uma cor que eu já tinha. E é legal, mas se você não tem, e se você está fazendo uma pintura e você quer usar um tom de verde diferente, ai, mas eu não tenho. Ou às vezes você nem sabe que tom que você quer usar. Você quer deixar ele um pouco mais claro, você vai colocar amarelo. Você quer deixar ele mais encorpado, mais escuro, você vai acrescentar mais azul. Você quer um azul mais para o roxo, você vai acrescentar vermelho. E aí você vai trabalhando com as suas cores, sem a necessidade, mas essa cor eu não consigo usar porque eu não tenho. Ué, não tem, faz. Não tem problema, é só você saber a técnica correta para usar na hora da mistura das cores. Então, assiste o vídeo lá. Ai, Najá, mas é com guache? É com guache. Eu fiz com guache porque é uma tinta fácil, muitas vezes a pessoa tem em casa porque tem criança na escola, ou se não tem em casa, às vezes é mais difícil de achar uma tinta acrílica, um PVA, uma tinta a óleo que é mais caro, você não quer investir, não sabe se vai gostar. Você vai em qualquer papelariazinha de beira de esquina, tem tubinho de guache. Você compra lá o magenta. Nessa aula, nesse vídeo, ensinando a fazer mistura de cores, tem na descrição do vídeo as cores que eu usei, inclusive as referências. Então, você vai comprar o magenta, o amarelo, o azul, aí você vai ter o preto e o branco e vai aprender a fazer a mistura de cores. Ótimo, perfeito. E vai acompanhando o vídeo lá que você vai entender como é que funciona. Aí, se você depois quiser usar
Outro tipo de tinta você usa. Não tem problema, porque a técnica você já sabe, você já domina. Aí você vai, o céu é o limite, eu costumo falar. Você vai criar as cores que você quiser. Nossa, você vai se divertir. Falar, e agora eu quero um tom diferente aqui. Vai lá. Parece que você está brincando de fazer mágica. Você coloca um pouquinho de uma cor, uma pitadinha de outra, e você vai ter uma cor nova. E é esse que é o grande barato da brincadeira, tá bom? E aqui nós já estamos encerrando o nosso céu. Daqui a pouquinho a gente está terminando. E aí nós vamos fazer a arte final, que eu vou mudar um pouco. Eu vou usar esse mesmo estilo aqui, esse fine line que nós usamos para fazer a arte final do Pigli, nós vamos usar para fazer desses matinhos que estão aqui em volta. E da nuvem também. Então, aguenta aí que estamos quase chegando no final já. Vou dar uma acelerada no céu aí, vamos lá. Aqui não tá ficando muito legal não. Vamos tentar daqui para lá, depois eu conserto aquele cantinho ali. Com cuidado para não passar o azul por cima da cabeça do Pigli. E se vocês estiverem, para quem estiver achando estranho, eu chamo ele de Pigli, que Pigli é leitão em inglês e é o nome do personagem na versão original, em inglês, né? Nós aqui no Brasil a gente chama de leitão e até um tempo atrás a gente chamava o ursinho Pooh de Puff, mas depois adotaram a versão original que é Pooh. E o Pigli, que aqui é chamado de leitão, é leitão mesmo aqui no Brasil, mas não vou falar que é o correto, tá? É que a versão em inglês, que é a original, porque é um desenho, né, americano, da Disney, muito antigo, por sinal, o nome dele em inglês é Pigli. E eu já acostumei assim. Então, caso vocês não se oponham, tá aparecendo o nome dele aí, ó. Como que é escrito o nome dele na versão original. E sempre é legal a gente aprender uma coisa nova, né? Eu gosto muito de aprender, então é sempre bom ter uma informação a mais.
Bom, e agora vamos fazer só do jeito que tá aqui, as bordazinhas das nuvens. Dependendo do dia, tudo vai de observação. Dependendo do dia, se você olhar, você pode perceber que na parte de baixo das nuvens tá um pouquinho mais escuro. Ela faz uns formatos circulares, lógico, que muito grande, aqui tá pequenininho. E na parte de cima da nuvem, por conta da própria luz do sol, é a parte mais clara, né? Tem mais luminosidade, então é um branco até meio brilhante. No meio dela tem um branco meio intermediário, na parte de baixo tem um cinzazinho, um azul, meio acinzentado. Depende do dia, depende se é época de chuva, se não é, se é um dia ensolarado. E aqui nós vamos fazer essas bordazinhas aqui, ó, só para dar a impressão das nuvens, para não ficar essa região aqui tudo branco e ficar muito sem graça. Então vamos passar um cinzazinho aqui, bem clarinho, fazendo uma bordazinha aqui na nuvem. Vamos lá, nós estamos quase terminando. Aí nós vamos usar o estilo line art, o fine line, para fazer a arte final. A arte final, como eu comentei com vocês, quando nós fomos passar esse desenho para esse papel, para a gente fazer esse acabamento, a arte final é isso. É a finalização da arte, é o acabamento. Por isso que a gente passa para um outro papel. Nada de usar o mesmo papel. Eu vou apagar os riscos do esboço e vou usar o mesmo. Aí isso não é arte final não, tá, gente? Eu sei que eu já vi em canais aí no YouTube, pessoal, agora apaga os traços aí, agora vamos riscar. Não, não é assim que faz. Você vai para uma escola de desenho tradicional, se você fizer isso, capaz do professor te dar uma cadeirada. Não é assim, pelo menos os mais tradicionais, os mais antigos. Nossa, isso chega a ser uma heresia. A arte final não é assim, não. Depois que você fez todo o desenho, na escola a gente usa a mesa de luz. Antigamente, mesa de luz era 3, 2.000, 3.000. Hoje você acha aí por, eu vi 200, 300 reais. Se você for desenhar comercialmente, vale a pena, tá? Se você cria desenhos para vender, ilustração, aí é outra conversa. Se você só vai desenhar em casa, só por diversão, você pode usar, e é uma produção pequena, pouquinha coisa, você pode usar esse sistema que eu te ensinei de transferir o risco para outra folha, usando esse rabisco aí de grafite atrás, e resolve muito bem. Eu dava aula para os meus alunos, dava usando esse sistema. Escolinha era da prefeitura, não tinha muito recurso e não tinha mesa de luz. Aliás, a bem da verdade, quase não tinha nem mesa, né? Porque a gente usava uns cavaletes, mas isso é outro papo, tá? Então, você tem condição de usar outros recursos sem depender dessas tecnologias. Agora, se você vai fazer uma coisa, mas eu vou fazer muitos desenhos, eu vou começar a ilustrar, eu vou começar a fazer acontecer, tudo bem, vai lá, compra uma mesa de luz para você, pesquisa aí no Mercado Livre, na Shopee, uma mesa de luz aí baratinha que atenda às suas necessidades. Agora, se não é o caso, é só mesmo para você desenhar de brincadeira, esse sistema aí, que era o que tinha antes, atende muito bem. Então, ó, colocamos algumas bordazinhas da nuvem aqui. Vou até colocar uma mais aqui,
Só para fazer uma graça aqui. Aí, e agora eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou dar uma escurecida na roupa do Pigli, porque no original a roupa dele é mais escura um pouquinho. E eu percebi depois que eu fiz que a roupa dele ficou quase da cor do corpo, e não é. A roupa dele é um pouquinho mais escura, pouquinha coisa, mas é. Deixa eu ver um rosa que eu consiga usar aqui, que não fique muito escurão. Vou ver se vai um magenta. Vamos ver se não vai ficar tão escuro. Dá um tom um pouquinho mais escurinho, mas não fica muito escurão. Eu vou usar esse rosa aqui. Esse rosa aqui é o rosa. É o rosa aquarelável da Acrylex. Ele é mais macio. A gente pode usar ele como intermediário aqui. Vai dar uma escurecida nesse rosa da roupinha dele. Já tá fazendo uma diferença ali. Ah, tá ficando melhor. Vamos lá, um pouquinho mais. Já estamos terminando. E por que que eu escolhi esse lápis aqui da Acrylex aquarelável? Porque ele é mais macio, aí vai ficar mais fácil de passar em cima dessa área aqui que já foi pintada. Então já foi pintada, já achatou a fibra do papel, ele já não tá pegando, segurando tão bem assim o pigmento do lápis. Então, usando um lápis aquarelável que tem a ponta mais macia, é mais fácil da gente trabalhar. Ó, foi rapidinho. Olha lá. Um instantinho a gente conseguiu. Eu consegui cobrir, dá até uma reforçada aqui, a roupinha do Pigli. Ah, agora deu, olha só, deu um outro destaque, né? Olha lá. E agora eu vou fazer o seguinte, como eu falei pra vocês, eu vou usar a caneta preta para fazer uns detalhezinhos aqui, para ficar de uma cor assim um pouco mais destacada. Que eu achei que ficou muito apagadinho com o lápis. Então vou usar a caneta para criar uns efeitozinhos aqui. Não nele todo, senão fica muito pesado se a gente puser, né? Ou a caneta em todo o gramado, vai ficar uma coisa assim muito pesada, muito rabisco preto, não vai dar esse efeito aí que a gente quer. Os matinhos ali, os matinhos aqui, perto do pé. Precisa pôr um grudadinho no outro, não.
onde tem que estar mais escurinho, você pode pôr eles mais próximos para dar essa impressão de que é uma sombra. Tá mais densa a vegetação. E agora vamos aqui, ó. Ao invés de fazer arredondado, tentar fazer uns risquinhos diferentes aqui, como se fosse um arbusto. Mesmo sentido que eu falei para vocês no desenho ali, né? O mais retinho, as curvas mais suaves tem menos, são mais finas. As curvas mais acentuadas a gente faz um pouquinho mais grossa para dar essa impressão de movimento, não ficar muito chapado o desenho, ó. E com essa caneta aqui é facinho. Mas se você não tiver, você pode usar a sua Bic preta, que você vai conseguir o mesmo efeito. Só vai ser um pouquinho mais grossa a linha, não tem problema. Viu? Não precisa necessariamente ser igualzinho o que está aqui. Não é uma xerox. É a sua arte. E a sua arte pode ficar da cor que você achar melhor, do jeito que você achar melhor. Eu vou virar a folha para eu não passar o braço em cima dessa caneta que eu acabei de riscar, para não correr o risco de borrar. Eu vou virar para cá e vou fazer o mesmo sistema aqui. Ah, legal, ó. Já ficou mais vivo o desenho, né? Olha lá, ó. Deu uma outra cara pro nosso desenho aqui. Eu acho que eu vou fazer na nuvem também. Vamos lá. Para finalizar. Se não ficar bom, a gente já descobre já já. Vou pôr aqui mais pertinho para ficar mais fácil para vocês verem. Então eu vou aqui. Prontinho. E aí está o nosso pigli, ou leitão, para quem prefere em português. As cores dele ficaram. Eu vou desligar. Vou fazer o seguinte, gente. Eu vou desligar a luz que eu tô usando aqui. Vou deixar só a luz da sala para vocês perceberem melhor a cor que ele ficou. Porque essa luz está muito forte, mas ajuda também, né? Vamos ver como é que fica? Olha só, dá para perceber bem as cores dele, né? Ó, ficou porque não tava dando para perceber muito o azul.
o verde um pouquinho, mas eu gostei desse acabamento dele com a caneta preta. Eu acho que ficou mais interessante do que esse daqui que eu fiz o contorno só no personagem. E esse daqui já deu um impacto melhor, o desenho já ficou com uma, né, deu um destaque assim melhor para o desenho. Ah, e deixa eu fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês rapidinho. É bem rapidinho mesmo, tá, gente? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu não vou fazer nele todo, não. Vocês podem fazer depois ou não, fica a critério de vocês. Eu vou usar o lápis branco. Deixa eu acender a luz de novo. Eu vou usar o lápis branco como misturador. Vou usar na orelha dele aqui, que já dá uma diferença. Ele deixa mais suave a pintura. Ele vai pressionando os pigmentos no papel, vai misturando, incorporando um pouco mais. Não é uma mudança muito significativa, mas já dá uma impressão de suavidade. E ele fixa melhor os pigmentos no papel. Então, se você quiser, ó, não sei se você consegue perceber, ele já deu uma diferença ali, ó. E cobre bem aqui. O interessante é fazer nele todo. Deixa eu começar aqui pela orelhinha dele. Aí vai espalhando um pouco mais o pigmento. Vai cobrindo algumas áreas que estavam mais brancas. E você vai, ó, espalhando. Tá vendo que o rosa tá quase que aqui, né? O rosa mais escuro. Ele vai espalhando um pouco mais. Vai cobrindo melhor o papel. Vai preenchendo mais os espaços em branco. E vai deixando o intervalo entre as misturas, o espaço, né, onde as cores se encontram, o mais forte com o mais fraquinho, ele vai deixando mais uniforme, ou seja, vai deixando mais por igual. Não fica tão delimitado, não fica tão marcado onde está uma cor, onde começa uma cor e termina outra. Olha só. E aí você pode fazer isso no seu desenho todo, se você quiser. É até bom que ele crie uma certa camada de proteção no seu desenho. E você pode trabalhar isso no seu desenho todo. Ó, com paciência, porque como não dá para você ver, não dá para você ver o branco, então você tem que ir devagarzinho para ter certeza que preencheu, ó. Eita, que aqui tava rosa e ele tá borrando tudo. Tirar o rosa aqui, limpar a ponta do lápis. Que já fiz caquinha ali. Não sei se dá para vocês perceberem, eu vou fazer só nessa parte aqui, ó. Uma faixa só. Mas é visível, ó, que aqui... Deixa eu apagar a luz, vamos ver se melhora. Melhorou muito não. Ah, mas dá pra ver, ó. É bem sutil, mas dá pra perceber. Essa faixa aqui, ela ficou um pouco mais escura, porque cobriu mais os espaços brancos com o pigmento azul. E é isso que o branco vai fazendo. É como se fosse uma cera, um verniz por cima do seu lápis colorido. E ele vai espalhando melhor e vai ficando mais suave. E cria até uma proteção para o seu próprio desenho. Desconsiderando a parte onde eu passei o cor-de-rosa, né? Fiz caca. Olha só, dá para você perceber que tem uma faixa aqui. E se eu continuar, ele vai ficar todo assim, ó.
Eu não vou continuar, porque eu não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte aí, deixa um comentário, falando, já eu gostei, ou eu não gostei porque faltou explicar tal coisa. Aí eu faço um outro vídeo, se for preciso, para explicar tal coisa que ficou faltando. Se você quer aprender sobre um determinado personagem em específico, como desenhar e como pintar, deixa nos comentários aí, se tiver bastante gente pedindo, eu faço um vídeo só ensinando a criar aquele personagem. Tudo bem? Gente, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.